Somos todos raros. Meu nome é Átila Nunes e ao meu lado está o Átila Alexandre Nunes. Olá, amigos e amigas e familiares raros. Hoje nós recebemos aqui o doutor, quer dizer, ele não gosta de ser chamado doutor, porque na verdade eu não sou médico, eu sou biólogo, Cristiano Silveira. Tudo bem com você, Cristiano? Tudo bem, Átila, obrigado pelo convite. Eu assisti uma palestra do Cristiano lá do Fernando de Figueira e me impressionou muito porque o Cristiano, em certos momentos, foi extremamente duro. Bateu duro, né? Mas bateu mesmo, né? E mostrando um pouco da indignação dele em relação ao problema, a falta de apoio aos pacientes de doenças raras. E quando eu saí de lá e comentei com o pessoal aqui na Rádio Bandeirantes, ele falou, mas por que eles chamam de medicamentos órfãos? São aquelas drogas que são justamente usadas para tratar doenças raras, né? As doenças raras são aquelas com incidência muito baixa na população, 65 casos para cada 100 mil habitantes, ou, dependendo do país também, uma criança para cada 2 mil nascidos vivos, né? Abaixo dessa incidência, então, ela é considerada rara, e o medicamento que trata essa doença é chamado órfão. Por quê? Porque por ter um público muito pequeno, né, um número de pessoas muito pequeno atendida por esse medicamento, em condições normais de mercado, ninguém se interessa por ele. Então, o medicamento fica órfão de alguém que o desenvolva, né? É uma figura de linguagem aí. Eu estou vendo aqui um número que 11 medicamentos para doenças raras estão entre os mais caros. Ou seja, os números... Eu vou arredondar o número, porque senão é muito detalhe, mas vamos lá, o número é o seguinte. 970 milhões de reais, vou repetir, 900... Vamos arredondar, mas 970 não. 1 bilhão de reais em medicamentos atende apenas 1.300 pacientes. São medicamentos que acabam sendo bastante caros individualmente, alguns chegam a 500 mil reais por pessoa, por ano, então é um valor que realmente chama atenção, não é um valor pequeno, ninguém aqui vai fazer de conta que isso não é um problema, é realmente um valor alto. O que a gente sempre contesta é o seguinte, o paciente com uma doença dessas, que tem um tratamento nesse valor, faz o quê? Ele simplesmente desiste da sua vida, vai para casa e realmente chora porque ele não se sente, né, de pagar, e a sociedade estaria simplesmente falando que não ajudaria. Que não ajudaria, não é uma coisa que está disponível numa farmácia, né, para mesmo uma família se desfazer de todo o seu patrimônio e ir atrás disso, ou fazer como alguns pacientes aí fazem, né, a gente vê, né, vaquinhas e campanhas e tudo. Mesmo assim, você não consegue... Você tem um filho, o Pedro, que tem fibrose cística. Eu tenho um filho de 13 anos com fibrose cística. A minha associação, a Associação de Fibrose Cística aqui do Rio de Janeiro, atende 330 pacientes aqui em todo o estado. Especificamente, o meu filho não precisa de nenhuma dessas medicações, mas a gente acompanha essas situações porque alguns pacientes de fibrose cística precisam de medicações assim, acabam recorrendo à justiça. E a gente, em 2016, então, fundou um movimento chamado Movimento Minha Vida Não Tem Preço para acompanhar essa discussão no Supremo Tribunal Federal do fornecimento dessas medicações. O Minha Vida, porque são vários nomes, né? Você tem Somos Todos Raros, Minha Vida Não Tem Preço, e na caminhada que nós tivemos no aterro do Flamengo, e teve um momento de forte emoção, né, que me marcou muito, foi quando os organizadores da caminhada começaram a ler o nome de todos os pacientes que faleceram porque a medicação não chegou a tempo por parte do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde. São 14 casos que a gente tem certeza que foram por falta de medicação. A gente checou um por um dos prontuários, as informações. Quer dizer, as doenças são graves, né? A gente tem casos que as pessoas morrem realmente dos sintomas das suas doenças. A gente jamais ia levantar um número que não fosse
só daquilo que a gente tem certeza, mas esses 14 casos, então, foram especificamente por essa falta desses medicamentos nos últimos 6 meses, que foram, então, decisões judiciais descumpridas pelo ministro da Saúde para a aquisição desses medicamentos. Então, foram atrasos, que em alguns casos chegam a 6 meses, que levaram esses pacientes ao óbito. Eu tenho evitado, eu até falei com o Átila Alexandre sobre isso, a gente tem evitado fazer qualquer tipo de correlação com os preços dos medicamentos órfãos destinados aos pacientes de doenças raras, com o desperdício e a corrupção brasileiras. A gente evita porque senão a gente vai começar a politizar esse assunto e não nos interessa fazer isso agora porque é tão óbvio também, né? É tão óbvio, né, que você não precisa nem falar sobre isso, né? É extremamente óbvio. Mas alguns medicamentos, só para vocês terem noção, eu tomei o cuidado de anotar nessa palestra que me chamaram a atenção. Um medicamento, vou pegar aqui um medicamento só para vocês terem noção. O Soliris, né, para a doença HPN, SHUA, tem 406 pacientes no Brasil. Custa R$200 mil, R$216 mil. Não é para cada um, não. É para todos. Para cada um, e aí o somatório dele chega quase a milhões de reais. Aí vai chegar a milhões de reais. Isso. Esse medicamento eu peguei um aqui apenas. Não, né? mas esse é um que atrai bastante atenção, porque por causa do número de pacientes e o valor dele. Realmente, inclusive, eu trouxe uma informação aqui muito recente, aqui, até depois da palestra eu soube disso. Frequentemente o ministro usa, né, nas suas falas que essa judicialização exagerada, né, seria um movimento de escritórios de advocacia, dos laboratórios farmacêuticos, né, para judicializar tratamentos que não têm comprovação ou que, né, nem tem tanta necessidade assim para os pacientes. Bom, se abriu um inquérito policial, inclusive, para se investigar isso, que já tem algum tempo tramitando, não apurou ninguém. O próprio ministro acionou a Controladoria Geral da União para fazer uma investigação própria a pedido dele, ministro. E todas as acusações que ele tem feito nessas audiências, inclusive, não foram comprovadas pelo próprio órgão do governo. Quer dizer, o governo não achou nenhuma irregularidade nesses pedidos, né? E isso reforça mais uma vez esse argumento que a gente diz, né, que, embora esses tratamentos sejam caros, embora são todas pessoas que necessitam disso para a sua vida, né? Então, acho que até o sentido até o inverso, né? Justamente por ser, né, um tratamento muito caro, é que fica inviável para uma família carregar sozinha. Exatamente. Né? Essa é a típica situação que não tem como fugir. É uma, né, já falei isso em outra oportunidade, é uma decisão de sociedade. Ou todos acabam rateando esses valores, ou nós vamos nos tornar uma sociedade que simplesmente abandona, porque, assim, aplicado esse pensamento, a gente vai começar a falar também de idoso, não vamos? Né? Daqui a pouco a gente fala, olha, o idoso, quando chega a um determinado momento, que interno, começa o custo ser elevado, não sei o quê. Como é que é isso, sociedade brasileira? Mas é isso que vem acontecendo já no plano de saúde. Mas a sociedade vai começar a abandonar. Plano de saúde, por exemplo, ele já rejeita o idoso, já rejeita o individual, que tem que ir para o coletivo, que é tudo uma grande hipocrisia. E o idoso, nem pensar, custa 10 mil, 20 mil reais por mês. A única alternativa hoje para um paciente desses é a alternativa da justiça, porque esses tratamentos não estão oferecidos normalmente na rede pública. Então, sim, na justiça. Todos eles. E a perspectiva nos próximos anos? A perspectiva, a luta desses pacientes e das associações é para que esses medicamentos sejam incorporados, inclusive pelo aspecto financeiro, porque a gente já sabe que toda vez que há uma incorporação de um medicamento desse ao sistema de saúde, isso fica em protocolo, essas compras são organizadas, são feitas, né, coletivamente, se diminui o valor desses tratamentos. Do medicamento. Então, isso, do medicamento. Agora, um detalhe para a gente esqueceu de comentar isso com o Dr. Caio, é o seguinte, você tem um paciente de doença rara, fibrose cística, atrofia muscular, o que seja, mas, digamos, quem tem atrofia muscular, espinhal, né, ele também tem câncer, ele pode ter diabetes, ele pode ter Parkinson, ele pode ter Alzheimer, que não são doenças raras, mas que agravam, digamos assim, o quadro geral desse paciente.
Porque ele é um ser humano. Então nada impede ele ter pressão alta, problema de coração, entendeu? Problemas periféricos que não tem nada a ver, inclusive, com a doença rara. Né? O Pedro está com 13 anos. Nada impede o Pedro, eventualmente, ter um problema de pressão alta, colesterol, sei lá, alguma coisa. É comum eles desenvolverem diabetes, por exemplo. É diabetes, Isso, no caso, né? Por exemplo. É justamente em relação a esse quadro geral, né? Ou seja, eu fico imaginando, quando já se tem uma batalha, muitas vezes na justiça, para ter acesso à saúde, o quanto que todo o resto da vida com relação, né, a não só, né, de outros problemas como qualquer pessoa que pode ter, mas isso deve ser uma pressão psicológica, né? Eu fico imaginando não só do paciente, mas da família. Você não tem certeza se vai poder contar com medicamento, até porque os tratamentos, a gente não pode esquecer, ele precisa, né, ter uma regularidade. Né? Ou seja, quando você, às vezes, interrompe um tratamento, dependendo, obviamente, do tratamento, isso pode fazer com que aquele medicamento, mesmo que venha depois, não tenha o mesmo efeito. Acredito que tenha situações como essa. Você né? na corda bamba, né? E com o teu advogado, porque, de repente, não veio esse mês. Né? Como é que é isso E como pai? Uma coisa que a gente precisa entender é que algumas dessas doenças têm um prognóstico de alguns anos, né? Poucos anos, né? Não muitos anos. E você perder um tempo desses é perder um tempo precioso. A gente está falando, às vezes a gente fala assim que recorre à justiça e algumas pessoas falam mesmo que a gente está indo buscar um privilégio. Eu acho isso horrível, mas se fala. Se usa esse termo? Usa esse termo porque a gente está indo buscar uma coisa que não está em protocolo, que não está em lista. E aí eu digo, olha, quem gostaria de ter um privilégio, né, de ter um filho com uma doença dessa, uma doença crônica, uma doença degenerativa, uma doença progressiva, e além disso depender, né, de uma justiça que às vezes leva 1 ano, 2 anos para dar uma sentença, e ainda depois dessa sentença ter atenção de ter execução. E aí, cada vez mais, a gente está com problemas de se cumprirem essas decisões. Então, é muito tenso e é o tempo todo.